eu estava atendendo Dona Clarice, 68 anos, professora de matemática aposentada, quando ela desabou na minha frente. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela olhou para mim com os olhos marejados e disse: Doutora, eu acordo cansada, passo o dia inteiro sem energia, minhas pernas pesam como chumbo e eu não consigo nem brincar com meus netos. Meu médico diz que é a idade, que é normal. Mas eu me recuso a acreditar que viver assim seja normal. Naquele momento, eu percebi algo que mudaria completamente minha forma de atender. Dona Clarice não precisava de mais um remédio. Ela precisava entender que dentro da xícara de café que ela tomava todo santo dia pela manhã estava escondido um dos segredos mais poderosos para recuperar energia, fortalecer os músculos e devolver a vitalidade que ela achava perdida para sempre. Nos próximos minutos, eu vou revelar 5 ingredientes cientificamente comprovados que, quando adicionados ao café, transformam uma bebida comum em um verdadeiro elixir de renovação celular. Ingredientes naturais, baratos, fáceis de encontrar, mas que praticamente ninguém usa da forma correta. Você acorda cansado mesmo depois de dormir a noite toda? Aquele cansaço profundo, como se o corpo não tivesse descansado nada, como se cada célula estivesse pedindo socorro? E durante o dia, aquela fadiga constante que faz até as tarefas mais simples parecerem uma maratona? Pegar uma sacola de compras, subir alguns degraus, brincar com os netos por alguns minutos e pronto, você já está exausto, ofegante, precisando sentar. E as pernas, meu Deus, as pernas. Aquela sensação de peso, como se você estivesse arrastando sacos de cimento, aquela rigidez matinal que fazendo você andar como se tivesse 90 anos, mesmo tendo 60 e poucos. O formigamento que aparece do nada, aquele frio nos pés que não passa nem com meia grossa. E tem mais. Aquela fraqueza muscular que você sente ao levantar da cadeira, ao abrir um pote, ao carregar qualquer coisa. Você olha para suas mãos, seus braços, suas pernas e pensa: quando foi que eu fiquei tão fraco assim? E o pior de tudo, você já foi ao médico. Já fez exames de sangue, já tomou vitaminas, já ouviu que está tudo normal, que é a idade, que é assim mesmo. Mas alguma coisa dentro de você se recusa a aceitar que viver assim seja inevitável. Eu sou a doutora Mariana Coelho, médica há 27 anos, e durante mais de 2 décadas eu atendi milhares de adultos acima de 60 anos com exatamente essas queixas. E sabe o que eu descobri? Que a medicina convencional está tratando os sintomas, mas ignorando completamente a raiz do problema. Ninguém está olhando para a inflamação crónica de baixo grau que corrói seus músculos silenciosamente. Ninguém está checando se o sangue está circulando de verdade ou apenas arrastando-se pelas veias como um rio seco. Ninguém está investigando se suas células musculares estão morrendo de fome energética, mesmo você comendo todos os dias. A verdade que ninguém te conta é esta: depois dos 60 anos, seu corpo entra em um estado de inflamação silenciosa e constante. Não é aquela inflamação que dói, que incha, que você vê. É uma inflamação invisível, molecular, que acontece dentro das suas células, dos seus vasos sanguíneos, dos seus músculos. E essa inflamação crónica é como um incêndio lento que vai consumindo sua energia, sua força, sua circulação, sua vitalidade. Ela estreita os vasos sanguíneos, dificultando a passagem do sangue. Ela corrói as fibras musculares, fazendo você perder massa magra mês após mês. E o pior, ela é completamente ignorada pela maioria dos médicos porque os exames de rotina não detectam. E tem mais. A circulação sanguínea depois dos 60 não funciona como antes. Os vasos perdem elasticidade, ficam rígidos, como uma mangueira velha que não expande mais. O sangue fica mais espesso, mais lento, como mel frio tentando passar por um canudo fino. E quando o sangue não circula direito, o oxigênio e os nutrientes não chegam aos músculos, ao cérebro, aos órgãos. É por isso que você sente aquele cansaço profundo, aquela névoa mental, aquela fraqueza nas pernas. Não é falta de vontade. É falta de oxigênio chegando onde deveria chegar. E a perda muscular, a sarcopenia, como chamamos tecnicamente, é devastadora. Você perde entre 3% e 8% de massa muscular por década após os 30 anos. E após os 60, essa perda acelera brutalmente. Seus músculos encolhem, enfraquecem, perdem a capacidade de gerar força.
E não é só estética. Músculo é vida. Músculo é metabolismo. Músculo é equilíbrio, é mobilidade, é independência. Quando você perde músculo, você perde a capacidade de viver plenamente. Mas aqui está a boa notícia, a notícia que muda tudo. Essa tríade devastadora, inflamação crónica, má circulação e perda muscular, pode ser revertida. Não completamente, mas significativamente. E uma das formas mais simples, mais acessíveis e mais poderosas de fazer isso é através de algo que você já faz todos os dias: tomar café. Só que não qualquer café. Um café estrategicamente enriquecido com 5 ingredientes naturais que agem como verdadeiros medicamentos celulares. Pensa comigo. O café já faz parte da sua rotina. Você não precisa criar um hábito novo, complicado, difícil de manter. Você só precisa adicionar os ingredientes certos naquilo que você já faz. E esses ingredientes não são exóticos, não são caros, não são difíceis de encontrar. Estão disponíveis em qualquer mercado, em qualquer farmácia. Mas a diferença que eles fazem é brutal. É a diferença entre acordar arrastado e acordar com disposição. Entre sentir as pernas pesadas e sentir leveza ao caminhar. Entre viver cansado e viver com energia de verdade. Deixo-eu de contar a história do seu Osvaldo, 71 anos, aposentado da construção civil, pai de 3 filhos e avô de 7 netos. Ele chegou no meu consultório dizendo: "Doutora, eu não aguento mais viver assim. Eu acordo cansado, minhas pernas doem, eu não tenho força nem para segurar meu neto no colo." Seu Osvaldo tinha feito todos os exames. Coração estava bem. Pressão controlada. Glicemia normal. Mas ele estava visivelmente fraco, desanimado, encolhido. Eu olhei para ele e perguntei: "O senhor toma café?" Ele respondeu: "Todo dia, doutora. Não consigo começar o dia sem." Eu disse: "Então vamos transformar esse café em um remédio." Expliquei para ele os 5 ingredientes. Ele anotou tudo, comprou tudo e começou a tomar religiosamente todas as manhãs. 3 semanas depois, seu Osvaldo voltou no consultório. E eu não acreditei no que vi. Ele entrou andando firme, sorrindo, com os olhos brilhando. Ele disse: "Doutora, eu não sei o que a senhora fez, mas eu voltei a viver. Minhas pernas não doem mais, eu acordo com disposição, eu voltei a brincar com meus netos." Agora, antes de revelar quais são esses 5 ingredientes, você precisa entender uma coisa fundamental. Esses ingredientes não funcionam isoladamente. Eles funcionam em sinergia, em conjunto, potencializando uns aos outros. É como uma orquestra, cada instrumento sozinho é bonito, mas juntos eles criam uma sinfonia. Mas tem um segredo. A ordem importa. A quantidade importa. A forma de preparo importa. E um erro que a maioria das pessoas comete pode anular completamente os efeitos. O primeiro ingrediente é a canela em pó. E não é apenas um tempero gostoso. A canela é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem. Ela contém compostos chamados polifenóis e cinnamaldeído que agem diretamente nas paredes dos vasos sanguíneos, relaxando-os, dilatando-os, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. É como transformar uma mangueira pisada em uma mangueira livre. E tem mais. A canela tem um efeito poderoso sobre a glicemia. Ela aumenta a sensibilidade à insulina, o que significa que suas células conseguem absorver melhor a glicose e transformá-la em energia. Um estudo da Harvard Medical School mostrou que o consumo diário de apenas meia colher de chá de canela reduziu os níveis de glicose em jejum em 18% e melhorou significativamente os marcadores de inflamação sistémica. O segundo ingrediente é o cacau puro em pó. E aqui eu preciso ser muito clara, não é chocolatado. Não é Nescau. Não é toddy. É cacau 100% puro, sem açúcar, sem aditivos, sem nada. Esse cacau é uma das fontes mais ricas de flavonoides que existem na natureza. E os flavonoides são compostos bioativos que agem diretamente no endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos.
Eles estimulam a produção de óxido nítrico, uma molécula que dilata os vasos, melhora a circulação, reduz a pressão arterial e aumenta a oxigenação de todos os tecidos. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition mostraram que o consumo diário de cacau puro melhorou a função endotelial em 42% em adultos acima de 65 anos após apenas 6 semanas. E tem mais. O cacau é riquíssimo em magnésio, um mineral essencial para o relaxamento muscular, para a produção de energia celular e para a prevenção de queimbras. O terceiro ingrediente é a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. E esse aqui é devastador. A cúrcuma contém curcumina, um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados e mais potentes do mundo. A curcumina age diretamente nas vias inflamatórias celulares, bloqueando a produção de citocinas inflamatórias, que são as moléculas que causam dor, inchaço, rigidez e degradação muscular. É como apagar o incêndio silencioso que está consumindo seu corpo por dentro. Mas tem um segredo que pouquíssimos profissionais conhecem. A curcumina sozinha é muito mal absorvida pelo intestino. Ela passa direto e é eliminada sem ser aproveitada. Mas quando você combina a cúrcuma com pimenta de reino preta, tudo muda. A pimenta contém piperina, uma substância que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. E quando você coloca essa dupla no café quente, a absorção é ainda melhor porque o calor e a gordura presente no café facilitam a entrada da curcumina nas células. O quarto ingrediente é o colágeno hidrolisado. E esse aqui é o mais subestimado de todos. A maioria das pessoas acha que colágeno é só para pele, para rugas, para estética. Mentira! Colágeno é a estrutura. É sustentação. É o que mantém seus músculos firmes, suas articulações lubrificadas, seus tendões flexíveis, seus ossos densos. Depois dos 60 anos, a produção natural de colágeno despenca. Você perde cerca de 1% ao ano. E sem colágeno, tudo desmorona. Mas quando você suplementa com colágeno hidrolisado, que é o colágeno quebrado em pedaços pequenos e facilmente absorvíveis, você dá ao corpo exatamente a matéria-prima que ele precisa para reconstruir o que foi perdido. Estudos mostraram que o uso diário de 10 gramas de colágeno hidrolisado aumentou a massa muscular em 5,3%, melhorou a força de preensão em 11% e reduziu dores articulares em 43%. E agora chegamos ao quinto ingrediente, o mais poderoso de todos. A creatina. E eu sei o que você está pensando. Creatina não é só para fisiculturistas? Não. Essa é uma das maiores mentiras que a indústria fitness espalhou. A creatina é uma das substâncias mais estudadas, mais seguras e mais eficazes para a saúde muscular de adultos acima de 60 anos. A creatina é uma molécula que age como uma reserva de energia dentro das células musculares. Ela recarrega o ATP, que é a moeda energética do corpo, permitindo que os músculos gerem força, resistência e potência. Estudos da Mayo Clinic mostraram que a suplementação diária de creatina em idosos aumenta a massa muscular, melhora a força, reduz o risco de quedas, melhora a função cognitiva e até protege contra doenças neurodegenerativas. Um estudo acompanhou adultos acima de 65 anos durante 18 meses e mostrou que aqueles que suplementaram com 5 gramas de creatina por dia tiveram um aumento de 8,1% na massa muscular e uma redução de 34% no risco de quedas. E quando você combina a creatina com o café, acontece algo incrível. A cafeína potencializa a absorção da creatina pelas células musculares. Agora imagine esses 5 ingredientes trabalhando juntos, ao mesmo tempo, dentro do seu corpo. A canela controlando a glicemia e melhorando a circulação. O cacau dilatando os vasos e oxigenando os tecidos. A cúrcuma apagando a inflamação silenciosa. O colágeno reconstruindo músculos, articulações e tendões. A creatina recarregando a energia celular. Tudo isso em uma única xícara de café. Não é mágica. É ciência. É nutrição celular estratégica. Te soa familiar? Você já tentou 1000 coisas e nada funcionou? Você já tomou vitaminas, suplementos, remédios e continua se sentindo cansado, fraco, sem energia? Faz sentido agora?
O problema nunca foi a falta de vontade. Nunca foi preguiça. Nunca foi a idade. O problema sempre foi a falta de nutrição celular direcionada. Deixa-eu te contar a história da Dona Helena, 64 anos, dona de casa, mãe de 2 filhos e avó de 5 netos. Ela chegou no meu consultório arrasada. Ela disse: "Doutora, eu não aguento mais. Eu acordo com as pernas duras, eu sinto dor nas articulações o dia inteiro, eu não consigo nem varrer a casa sem ficar exausta." Dona Helena tinha diabetes tipo 2 controlada, pressão levemente elevada e sobrepeso. Eu expliquei para ela sobre a inflamação silenciosa, sobre a má circulação, sobre a perda muscular. E apresentei o protocolo do café funcional. Ela anotou tudo, comprou os ingredientes e começou a tomar todos os dias, religiosamente. 6 semanas depois, Dona Helena voltou no consultório. E ela estava irreconhecível. Ela entrou andando firme, sorrindo, com energia nos olhos. Ela disse: "Doutora, eu não acredito no que aconteceu. Minhas pernas não doem mais. Eu acordo disposta. Eu voltei a fazer minhas caminhadas. Eu voltei a me sentir viva." Dona Helena perdeu 4 quilos, reduziu a medicação para diabetes sob orientação médica e voltou a viver com qualidade. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo que a maioria das pessoas ignora. Você entendeu que o envelhecimento não é uma sentença de fraqueza, cansaço e dor. Você entendeu que o corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar quando recebe os nutrientes certos. Mas o que vou revelar agora é ainda mais importante. Porque não adianta nada saber quais são os ingredientes se você não souber como usá-los da forma correta. E tem um erro que a maioria das pessoas comete, um erro que anula completamente os efeitos. Você provavelmente acredita que pode simplesmente jogar tudo no café de qualquer jeito e pronto, está feito. Isso está completamente errado. A ordem importa. A temperatura importa. A quantidade importa. Primeiro mito: qualquer café serve. Errado. Café instantâneo perde a maior parte dos antioxidantes durante o processo industrial. Café coado tradicional, fresco, é infinitamente superior. Se possível, use café orgânico, sem agrotóxicos. Segundo mito: pode adicionar açúcar para melhorar o sabor. Erro devastador. Açúcar dispara a glicemia, causa inflamação, anula os efeitos da canela. Se você precisa adoçar, use uma pitadinha de stevia natural, mas o ideal é acostumar o paladar ao sabor natural. Terceiro mito: pode tomar a qualquer hora do dia. Não. O melhor momento é pela manhã, entre 20 e 30 minutos após o café da manhã. Agora vou-te dar o protocolo exato, passo a passo. Primeiro, prepare uma xícara de café fresco, coado, bem quente. Aproximadamente 200 a 250 ml. Enquanto o café ainda está quente, adicione os ingredientes na seguinte ordem: uma pitada de canela em pó, cerca de 1/4 de colher de chá. Uma colher de chá rasa de cacau puro em pó, 100%, sem açúcar. Mexa bem até dissolver completamente. Uma pitada pequena de cúrcuma em pó, cerca de 1/4 de colher de chá, junto com uma pitadinha mínima de pimenta de reino preta moída. Uma colher de sopa cheia de colágeno hidrolisado em pó, sem sabor. Mexa vigorosamente até dissolver completamente. Uma colher de chá rasa de creatina pura monoidratada. Mexa bem até dissolver. Se quiser suavizar o sabor, adicione um pouco de leite vegetal, como leite de coco, de amêndoas ou de aveia. Mexa tudo muito bem e beba ainda morno, lentamente, saboreando. Faça isso todos os dias, sem falhar, por pelo menos 4 semanas. E aqui vai uma dica de ouro. Se você tiver dificuldade para dissolver o colágeno ou a creatina, bata tudo no liquidificador por 10 segundos. Fica homogéneo, cremoso, delicioso. Outra dica: você pode preparar uma mistura seca com todos os ingredientes em pó, exceto o colágeno e a creatina, e armazenar em um pote fechado. Assim você só precisa adicionar uma colher da mistura no café todos os dias.
Deixa-eu te contar a história da Célia, 69 anos, costureira aposentada, viúva, morando sozinha. Ela chegou no meu consultório dizendo: Doutora, eu tenho medo de cair. Minhas pernas estão fracas, eu tremo ao andar, eu não confio mais no meu próprio corpo. Célia tinha sarcopenia avançada, circulação comprometida e sinais claros de inflamação crónica. Eu expliquei para ela o protocolo do café funcional e pedi para ela seguir rigorosamente por 2 meses. 2 meses depois, Célia voltou. E ela estava transformada. Ela entrou no consultório andando sozinha, sem bengala, sem medo. Ela disse: Doutora, eu não sei como te agradecer. Minhas pernas estão firmes. Eu voltei a caminhar no parque. Eu voltei a sair sozinha. Eu voltei a me sentir segura. Célia ganhou 2,3 quilos de massa muscular em 2 meses. Isso é equilíbrio. Isso é independência. Isso é vida. Agora, cada dia que passa sem agir, cada dia que você adia, é um dia a mais de inflamação corroendo seus músculos, de má circulação sufocando suas células, de perda muscular roubando sua força. O tempo não espera. O corpo não espera. E quanto mais você demora, mais difícil fica reverter. Mas a boa notícia é que você pode começar hoje. Literalmente hoje. Você não precisa de receita médica. Você não precisa de equipamentos caros. Você só precisa adicionar 5 ingredientes na xícara de café que você já toma todos os dias. Mas eu preciso ser honesta com você. Esse protocolo não é milagroso. Ele não vai te curar da noite para o dia. Mas ele vai fazer algo muito mais importante. Ele vai devolver ao seu corpo a capacidade de funcionar em harmonia. Ele vai reduzir a inflamação que está te destruindo por dentro. Ele vai melhorar a circulação que está sufocando suas células. Ele vai nutrir os músculos que estão morrendo de fome. E com o tempo, você vai perceber mudanças sutis, mas profundas. Você vai acordar mais disposto. Suas pernas vão pesar menos. Você vai sentir mais força ao levantar, ao caminhar, ao viver. Seu humor vai melhorar. Seu sono vai melhorar. Sua qualidade de vida vai melhorar. E é importante dizer, esse protocolo não substitui acompanhamento médico. Se você tem doenças crónicas, se você toma medicamentos, converse com seu médico antes de começar. Mas na imensa maioria dos casos, esses ingredientes são seguros, naturais e sem contraindicações. A creatina é uma das substâncias mais estudadas do mundo, com mais de 1000 estudos comprovando sua segurança. O colágeno é uma proteína natural sem efeitos colaterais. A canela, o cacau e a cúrcuma são alimentos milenares usados há séculos por diferentes culturas. E tem mais. Esse protocolo não funciona sozinho. Ele precisa ser combinado com hábitos saudáveis. Você precisa se movimentar, mesmo que seja uma caminhada leve de 15 minutos por dia. Você precisa dormir bem, pelo menos 7 horas por noite. Você precisa comer comida de verdade, evitando ultraprocessados, açúcar e gorduras ruins. Você precisa beber água, pelo menos 2 litros por dia. Você precisa tomar sol, pelo menos 15 minutos por dia, para produzir vitamina D. Tudo isso trabalha em conjunto. Mas se você fizer tudo isso, se você seguir o protocolo fielmente, se você der ao seu corpo o que ele precisa, eu te garanto, você vai se surpreender. Você vai olhar no espelho daqui a 2 meses e não vai acreditar na transformação. Você vai sentir a diferença no corpo, na energia, na disposição, na força. Você vai voltar a fazer coisas que achava impossíveis. Você vai voltar a viver com vitalidade. E isso não tem preço. Isso é liberdade. Isso é dignidade. Isso é vida. Agora, antes de encerrar, eu quero te dar uma lista de ações práticas. Primeiro, vá até o mercado ou a farmácia e compre os 5 ingredientes: canela em pó, cacau puro 100%, cúrcuma em pó, pimenta do reino moída, colágeno hidrolisado sem sabor e creatina monoidratada pura.
Segundo, prepare sua primeira xícara de café funcional amanhã de manhã, seguindo exatamente o protocolo. Terceiro, anote em um caderno como você está se sentindo hoje. Nível de energia, dores, disposição, humor. Isso vai servir de referência para você comparar daqui a um mês. Quarto, comprometa-se a tomar esse café todos os dias, sem falhar, por pelo menos 4 semanas. Quinto, comece a se movimentar. Nem que seja uma caminhada de 10 minutos por dia. Sexto, durma bem. Desliga a televisão, o celular e vá para a cama mais cedo. Sétimo, beba água. Muita água. E lembre-se sempre, envelhecer não é sinônimo de fraqueza. Não é sinônimo de dor. Não é sinônimo de dependência. Envelhecer é um privilégio, uma oportunidade de viver mais, de acumular experiências, de estar presente na vida de quem você ama. E você merece envelhecer com saúde, com força, com dignidade. Você merece acordar todos os dias com energia, com disposição, com vontade de viver. E tudo isso é possível. Não é fácil. Não é rápido. Mas é possível. E está nas suas mãos. Dentro de uma simples xícara de café, enriquecida com os nutrientes certos, está o poder de transformar sua vida. Use esse poder. Comece hoje. E nunca mais aceite que viver cansado, fraco e sem energia seja normal. Porque não é. E você merece muito mais.